Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no consultório do Dr. Rafael Costa para falar sobre essa onda de retirada das próteses de silicone nos últimos dias. Nós vamos tirar todas as dúvidas em relação a isso, o porquê, o que é achismo e o que não é. Continue conosco. Olá pessoal, como eu havia falado no início da matéria, nós hoje estamos novamente com o Dr. Rafael Costa e vamos falar sobre um tema que está sendo muito discutido nos últimos dias, que é sobre a retirada das próteses de silicone, as próteses mamárias. Olá pessoal, olá Denise. Olá. Prazer novamente estar com vocês. Prazer sempre meu. E realmente é um tema muito interessante, porque está sendo muito comentado. É uma questão realmente nova, que a gente tem visto um movimento de pessoas que realmente desejam retirar os implantes de silicone, e existem algumas questões realmente envolvidas nisso, mas é importante a gente conversar para colocar realmente o porquê disso ser feito, o modo como deve ser feito, enfim, orientar nossos espectadores, telespectadores e as pessoas de maneira geral de como e por que fazer essa retirada dos implantes. A nossa intenção aqui é exatamente essa. Há um burburinho nos últimos dias das pessoas falando, olha, as próteses estão dando rejeição, cansaço, as pessoas se sentem exauridas. Isso é por causa da prótese. Então, estão retirando as próteses para que a pessoa volte para a vida normal. Aí eu fico questionando, isso é achismo? Existe algum embasamento científico que realmente dá margem para esse tipo de comentário? Porque isso está se tornando uma febre em alguns lugares. As pessoas retirando as próteses com medo. O que é que nós podemos, o que é que você pode esclarecer para o nosso telespectador, para a pessoa que está aí do outro lado da telinha, na TV Max, o pessoal das redes sociais, em relação a isso? Perfeito. Então, Denise, a questão das próteses de mama, realmente ela é uma questão muito evidente. Há algum tempo atrás foi-se associado às próteses de mama, a cápsula das próteses de mama, ou seja, o envoltório que reveste essa cápsula de mama, uma doença grave, que era o linfoma de células grandes, e que estava associado a alguns tipos de implantes de silicone, em que se formava uma cápsula que evoluía para essa doença. É uma doença rara, porém realmente foi descrita uma relação direta. Mais recentemente, as pessoas têm muito comentado dessa questão, desses sintomas, dessa síndrome inespecífica que acontece por conta das próteses de silicone. A tal da exaustão, cansaço. Isso, então são sintomas como dor de cabeça, queda de cabelo, cansaço, dores nas articulações, então diversos sintomas que têm sido associados à presença do implante de silicone. Existe uma síndrome chamada síndrome ásia, que é uma síndrome que apresenta todos esses sintomas ligados à presença de algum corpo estranho no organismo, seja ele a prótese de silicone, seja qualquer outro corpo estranho. Então, no caso das próteses de silicone, é interessante a gente comentar que não existe uma relação direta das próteses de silicone com o desenvolvimento desses sintomas, que são sintomas que podem ocorrer por diversas outras causas. Dor de cabeça, cansaço, dores no corpo, queda de cabelo, são sintomas que estão ligados a diversas questões que envolvem o nosso dia a dia. Claro. Então, o que é importante a gente esclarecer o que realmente é cientificamente mostrado para diferenciar isso de um modismo. Sim. Então, é importante a gente passar isso para o nosso telespectador, para a nossa população, para as mulheres, que é uma condição que pode estar associada à presença dos implantes de silicone, mas é uma questão de exclusão. Normalmente as pessoas têm dor de cabeça, cansaço por outros motivos, estresse, outras questões do dia a dia. E que realmente a presença da prótese de silicone,
ela é uma exclusão desses sintomas. Você fazer essa ligação direta, não tem comprovação científica. Então, não existe comprovação científica quando se faz no intuito de excluir essa possibilidade, caso seja esse o problema. Sim. Então, eu vou retirar, porque se for, estou eliminando o problema. Sim, existem relatos de melhora desses sintomas por parte de mulheres que realizaram a retirada das próteses de silicone, mas ainda assim é algo inespecífico, é algo que foi associado, que pode ter uma relação com isso, ou não, ou até psicológico. Sim. Atuando nessa questão. É isso que eu pensei aqui agora. Então, agora, para as pessoas que realmente desejam, se sentem bem ou vão se sentir melhor com a retirada dos implantes, nós temos toda uma orientação para dar para essas pacientes em relação a como deve ser feito. Certo. Então, ficou esclarecido aqui que não há comprovação científica, embora exista esse síndrome. Sim, é uma síndrome porque envolve vários sintomas, mas não existe uma comprovação científica de relação direta entre a prótese de silicone e o desenvolvimento desses sintomas. Porque essa síndrome, ela está diretamente ligada a um corpo estranho. Sim. Não necessariamente a uma prótese de silicone. Sim. Pode ser qualquer outro corpo estranho que tenha no organismo. E com sintomas que podem ter diversas outras causas. Sim. Então fica muito difícil você comprovar uma ligação direta entre a prótese de silicone e a presença desses sintomas. E ainda nos tempos atuais, né? Está todo mundo estressado. Tem muitos desses sintomas no estresse. Sim, perfeito. A queda de cabelo, a dor nas articulações, porque gera algumas pessoas com fibromialgia também. Perfeito, falta de vitaminas no corpo, má alimentação, cansaço, estresse. Então, são condições todas que podem levar a esses sintomas, que inclusive são mais comuns do que a própria presença da prótese de silicone. Inclusive, muitas pessoas que não têm prótese de silicone ou nenhum outro corpo estranho no organismo apresentam esses sintomas. Então, a gente não tem uma conexão direta, e essa é a maior mensagem que eu acho que a gente pode passar hoje, para que se pense bem como, por que fazer, e simplesmente não se entre no modismo. Essa é que é a grande questão. Tem pessoas que têm sintomas, é importante a gente atender o desejo das pessoas, mas esclarecendo todas essas questões que a gente colocou. Certo. E para quem quer porque quer, porque diz, não, eu quero eliminar essa possibilidade e quero retirar minha prótese. Sim, perfeito. Essa cirurgia é chamada explante da prótese de silicone. Implante ao colocar. Implante quando se coloca. Explante, perfeito, Denise, na retirada. Então, essa cirurgia tem que ser programada e a paciente orientada a como ficará após a retirada do implante. Normalmente, quando se coloca o implante de silicone, ele dá um volume, uma forma à mama, que com o passar do tempo o corpo vai se adaptando, isso vai evoluindo. E essa prótese de mama, por ser um corpo estranho, tem uma cápsula fibrosa que a envolve, como se fosse uma proteção do organismo. Então, o objetivo dessa cirurgia do explante é retirar a prótese de mama e essa cápsula na sua integridade, para que a prótese, tanto a prótese quanto a cápsula, saiam e se deixe a mama na condição mais próxima possível da anterior à cirurgia. A questão é que quando se coloca essa prótese e ela permanece por muito tempo, existem alterações naturais na mama e a mama sofre uma perda do tecido normal dela, do volume natural dela, que é, digamos assim, substituído pela prótese que ali está. Quando se retira essa prótese, se perde volume. Então é normal ter algum grau de flacidez da pele da mama, e se perde aquele volume retirado com a prótese e a cápsula. Então, quando se perde o volume, que claro, o silicone, ele dá volume à mama. A retirada do silicone
vai fazer com que perca realmente um volume. Então, isso automaticamente, eu acredito que vai deixar um excesso de pele, vai deixar aquela mama flácida, Sim. porque você tirou dali um volume. Sim, Não é verdade? perfeito. Então, o que é feito quando acontece isso? Isso é discutido caso a caso, pois depende muito do que a paciente tinha de mama anteriormente à cirurgia, do volume do implante de silicone que foi retirado e da característica da mama dessa mulher após a retirada. Normalmente, quando se tem uma flacidez de pele, é necessário que se retire esse excedente de pele para que realmente essa flacidez diminua, só que isso realmente impacta em cicatrizes maiores. Então, Sim. são aquelas, às vezes a pessoa tem uma cicatriz pequena de uma primeira cirurgia de colocação do implante mamário e após a retirada, com essa sobra, com essa flacidez de pele, é necessário que se faça uma correção desse excedente. Então, normalmente isso leva a cicatrizes maiores. Bem Normalmente maior, aquelas sim. cicatrizes em T ou em âncora, que são cicatrizes um pouco maiores, então é importante que a pessoa entenda que ao retirar essa prótese, provavelmente ela vai ter cicatrizes maiores. Além da cicatriz, além de perda, porque vai perder o volume da mama, ela ainda vai trazer uma cicatriz. Sim, porque quando existe uma flacidez... cicatriz maior. Sim, é caso a caso, mas quando há uma flacidez maior, um excesso de pele após a remoção dessa prótese, é necessário, para que se corrija esse excedente de pele, se faça uma cicatriz um pouco maior. Para retirar essa pele excedente. Para retirar o excedente de pele. Uma outra questão que deve ser abordada é em relação ao volume da mama. Então, se tem um excedente de pele, a gente faz a retirada desse excedente. Para repor o volume perdido, não devemos usar substâncias estranhas ao organismo. Sim. Então, o que é feito, muitas vezes, é um preenchimento com gordura retirada da própria paciente através de uma lipoaspiração, para que se consiga melhorar um pouco a forma, dar um pouco de forma para aquela mama que perdeu o volume da prótese retirada. E que de repente a própria pessoa mesmo, a própria mulher, não há um estranhamento, não se sinta tão diferente. Sim, porque é uma mudança, muito. uma mudança importante, mas a gente tenta compensar um pouco essa mudança com estratégias que usem, que não usem elementos estranhos ao corpo, que usem o que a própria paciente tem. Então, a correção do excedente de pele quando necessário e o preenchimento com gordura desse volume que foi retirado conseguem dar um formato mais harmônico. Normalmente não se consegue chegar ao volume que se tinha antes com a prótese, mas é possível se compensar um pouco isso com o preenchimento dessa mama com gordura, que pode até ser feito em várias etapas. Sim, pode ser feito em mais de uma vez, pode ser feito no primeiro momento, logo após a retirada da prótese. Caso o paciente deseje um pouco mais, pode ser feito um novo procedimento. Mas nesse caso sempre vai ser obrigado a fazer também uma lipo. Sim, porque é necessário retirar a gordura de algum local da própria paciente. Claro. Espero que nós tenhamos esclarecido, tirado algumas dúvidas, sanado dúvidas aqui. E qualquer coisa que alguém tenha mais dúvidas em relação a isso, entre em contato conosco, envie um e-mail, faça um comentário, e aí nós podemos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e até outros, né? Claro, Denise, é sempre um prazer poder atender. Fico muito feliz de estar podendo esclarecer isso para os pacientes. Me coloco também à disposição para auxiliar em qualquer questão. E é sempre um prazer estar com você. Obrigada, eu digo mesmo, a recíproca é verdadeira. Gente, bem, eu acredito que o programa de hoje conseguiu sanar muitas dessas dúvidas, dessa onda mesmo que está havendo, e não é pouca, da retirada da prótese de silicone, que está virando quase um modismo mesmo nos últimos dias. Para vocês, meu muito obrigado pela companhia, é sempre bom estar aqui, é sempre bom poder contar com vocês. Então, até a próxima. Obrigada.